Olá, amados, a paz de Arruxa. Então vamos aqui dar continuidade aqui à pregação da Ana Paula Valadão, né, com o tema A Verdadeira Adoração. Vamos lá? Ah, não começa não, vai. Ah, sim, perfeito. Perfeito. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Depois que eles foram revestidos do alto, a palavra diz lá em Atos que eles perseveravam, Atos 2:42, nas orações. Diga, perseveravam nas orações. Eles aprenderam a orar, e a própria palavra diz que nós, por nós mesmos, não sabemos orar como convém. Em Romanos, no capítulo 8:26, nós encontramos isso. A palavra diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ele é quem nos ensina a orar, a gemer em intercessão, a ter mesmo aquelas dores de parto que o apóstolo Paulo disse que tinha para com os irmãos, para gerar o que Deus tem. É Ele, é o Espírito Santo que nos ensina essas coisas. Sem Ele nós não sabemos orar. E tem muita gente que tem uma capa de espiritualidade. Não, aquele irmão é um irmão de oração. Será que é mesmo? Quanto tempo realmente ele passa em oração? Eu preciso, irmãos, você precisa, irmão, deixar esse título de irmão de oração e ser um irmão de oração. Mas a oração a oração na escritura, a oração no entendimento. Não é? Até porque nós falamos com o Pai a hora que a gente quer e o Pai fala conosco a hora que Ele quer. Não é? De você reservar assim um horário e ficar, vou orar uma hora, tipo assim, dobrar o joelho, não é nada físico. Você pode falar com o Pai a hora que você quiser. Você está andando com o Pai 24 horas por dia. Não é você ir num templo físico para orar, estar ali em comunhão. Não, a nossa comunhão com o Pai é constante. É constante. Mas aqui o que ela está falando é a oração coletiva, de que aquele irmão ali, ele ora, né? Nossa, ele ora bem, não sei o quê. E o próprio Arruxo falou que nós temos que orar no nosso entendimento, que é no quarto, é o quê? É o nosso entendimento, é o nosso secreto. Certo? Ele ensinou assim. Tá? E os apóstolos ensinaram desse jeito também. Vocês vejam que teve outro vídeo que eu coloquei também, né? Que a gente pesquisou sobre... Ai, peraí, gente. Sobre versículos de oração. Vocês vejam bem que o que ela está fazendo é totalmente contrário do que está na escritura. Olha só o que ela está falando de orar. Orar com os outros. Olha só, veja bem. Versículos de oração coletiva, Bíblia. Vê que não tem. Não tem? Olha, versículos de a oração em grupos. Vamos ver? Versículos bíblicos, vamos ver. Em oração em grupo, vamos ver. Versículos de a oração em grupos, ó. Atos 1:14. Todos esses perseveravam uninamente em oração e súplicas. Esse uninamente aqui, amados, que ele está falando é no espírito. Unidos no espírito, em oração e súplica. Mas cada um estava orando no espírito, no entendimento ao Pai. No propósito, no mesmo propósito do Espírito. Não orar todo mundo junto. Com as mulheres e Maria, mãe de Arruxo, e com seus irmãos. Só que aqui não está dizendo que eles estavam orando juntos. Aqui, segundo Crônicas 7:14. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face,
e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Veja, se o meu povo que se chama pelo meu nome, o povo que chama pelo nome é o nome que Yahweh nos deu. Porque aquele que está em Yahweh, que anda no Pai e no Filho, o Yahweh deu o nome. O nome que ele deu ao Filho, ele nos deu também. Olha, o Pai deu o nome ao Filho. O nome do Pai é Yahweh, o nome do Filho é Yahushua. Então aqui, se o meu povo que se chama pelo meu nome, que tem o nome do Pai, que o Pai deu o nome, não é se o meu povo que se chama pelo meu nome, que chama o nome de Yahweh, mas é o povo que tem o nome que Yahweh deu. Hã? É isso que está dizendo. Tá? Aqui não está falando se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, que chamar pelo nome. Primeiro, porque qual é o nome do Pai, se foi ocultado na Bíblia? Foi ocultado na Bíblia o nome do Pai. Foi ocultado o nome do Pai, o nome do Filho, eles botaram o nome de Jesus, que é o nome falso, que o nome do Filho é Yahushua, não Jesus. O nome do Pai é Yahweh, eles botaram Jeová, Elohim. Yahvé? Esse não é o nome do Pai. Então aqui, quando está falando assim, o meu povo que se chama pelo meu nome, não é que nós vamos chamar o nome do Pai, mas é assim, o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, que tem o nome que eu dei, porque o Pai deu o nome ao Filho e ele deu o nome a cada um de nós. Então quando a gente ora ao Pai, nós que andamos no Espírito, ele não vê o nome que nós temos aqui nessa vida temporal, mas ele nos vê pelo nome que ele já nos deu. E é este nome que o Filho vai revelar a nós. Quando ele vier nos buscar, ele nos mostrará um novo nome. Ele nos revelará o nosso nome que o Pai já nos deu e que o Pai já nos vê pelo nome que ele nos deu. É isso que está escrito. Vocês vejam bem, Tiago 5,16, confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Não está dizendo aqui orar uns com os outros, vocês vejam bem. Versículo oração em grupos. Não existe. Olha aqui. Confessai vossas culpas e orai uns pelos outros no entendimento. Não é orar uns com os outros no coletivo. Mas é você no seu secreto orar uns pelos outros. Para que sareis a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração feita por um justo no secreto, orando uns pelos outros, pode muito em seus efeitos. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Reunidos em meu nome. Não está dizendo, porque onde tiver 2 ou 3 orando em meu nome, mas reunidos em meu nome. Reunidos em meu nome falando das grandezas do Pai e do Filho, né? Da obra maravilhosa que o Pai nos fez enviando o Filho. Aqui não está falando, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, orando em meu nome? Não, reunidos em meu nome. Aí estou no meio deles. Ou seja, olha, agora mesmo eu estou aqui falando com vocês. Quando você assistir esse vídeo, amado, eu estou falando, vocês vão estar ouvindo. Então, está sendo reunidas 2 pessoas, eu falando e a pessoa está ouvindo, está assistindo o vídeo. Aí está eu e você, são 2 pessoas. Então, o Pai está no meio, ó, e a Ruth está. Porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Reunidos em meu nome, ou seja, reunidos no nome do Filho, porque eu estou falando do Pai e do Filho. Então, ele está. Mas aqui não está falando orando em meu nome, reunidos em meu nome. Reunidos no propósito, reunidos no Espírito. Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Sim, nas orações no Espírito. Aqui Atos 12,5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Yahweh. A igreja, o povo orava no entendimento cada um a Pedro. Por Pedro.
Não está dizendo aqui, veja Atos 12:5. Vamos lá, Atos 12:5. Vamos botar aqui, Atos 12:5. Vamos ver como é que tá aqui. Porque eles estão botando a oração em grupo para poder forçar de que tem que estar na igreja orando. Gente, isso não existe. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas. Mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Tá falando que ele estava orando todo mundo junto? Cada um estava orando no secreto, amados. Hã? Mas havia oração incessante a Yahweh por parte da igreja a favor dele, ó. Veja, havia oração incessante a Yahweh por parte da igreja a favor dele. Veja, mas havia oração incessante a Yahweh por parte da igreja a favor deles, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Yahweh, mas a igreja orava com insistência a Yahweh por ele. Mas não está dizendo que estava todo mundo junto orando, está dizendo que a igreja orava, cada um no seu secreto. Porque é assim que o filho ensinou, orar no secreto, no quarto, que é no entendimento. Não era o físico, amados. Não era o físico, tá? Então vocês vejam bem. Agora vamos ver aqui o outro aqui mais acima. Peraí, não é aqui. Esse aqui, Atos 1:14. Vamos ver como é que tá aqui. Atos 1:14. Eles forçam a barra, amados, de uma tal forma para a pessoa ficar no engano da religião. Vocês viram que aqui está, olha aqui, ó. Oração, versículo de oração em grupos. Aqui não tem ninguém aqui orando em grupos, todo mundo junto. Tanto é que aqui, ó, orai uns pelos outros, não é uns com os outros. Se fosse em grupo, estaria dizendo orai uns com os outros. Não está dizendo isso, é orai uns pelos outros. Não é uns com os outros, tá? Então vocês vejam bem. Cadê? Atos 1:14, né? Ó, ele sempre se reuniu todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Yahusha e os irmãos dele. Percebe? Olha, aqui tá botando aqui todos juntos para orar. Mas olha aqui como é que está aqui. Todos eles perseveravam unânimes em oração. Este unânimes aqui, amados, é na unidade no espírito, no mesmo espírito. Ó, todos eles perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Yahusha, e com todos os irmãos dele. Os irmãos dele. Vocês vejam, perseveraram unânimes em oração, ou seja, unânime no só espírito em oração. No mesmo espírito, no mesmo entendimento, orando ao Pai. No secreto. Todos eles perseveraram unânimes em oração, ó, unanimemente em oração, mas não está falando em súplicas com as mulheres, mas não está falando aqui que todo mundo estava orando juntos em voz alta. Não é isso, amados. Todos estavam orando no secreto, cada um no seu secreto, orando ao Pai, unânimes no mesmo espírito, no só espírito. É isso que está dizendo aqui. Todos eles perseveraram unanimemente em oração com as mulheres e com Maria, mãe de Yahusha, e com os irmãos dele. Mas esse orar aqui pode ter certeza que cada um estava orando, estavam todos orando unanimamente no mesmo espírito, não estava todo mundo junto orando no físico, mas cada um estava orando no seu secreto ao Pai, no espírito, no mesmo propósito, no mesmo espírito. Foi isso que aconteceu. E não está todo mundo reunido num lugar orando fisicamente, não. Até porque o Pai não aceita nada físico. Tá? Nós temos que orar ao Pai no secreto. A Escritura é bem clara. E Yahusha disse, pedireis ao Pai em meu nome. Orareis ao Pai, veja bem. Olha. Orareis ao Pai e pedireis em meu nome. E pedireis em meu nome. Bíblia. João 14:13. João 14:13. Vamos lá.
João 14. E tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Tá? Então vamos ver aqui, João 14, 13. Vamos ver aqui como é que tá. Ó, João. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Aqui, ó, o que vocês pedirem em meu nome. Pedir a quem? Ao Pai. Porque ele disse, orareis ao Pai. Orareis ao Pai. Ele mesmo disse isso. Então, pedi ao Pai em nome do Filho. Vê só? Orareis ao Pai. Mateus 6, 9 a 13, ó. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso, que está nos céus, aqui ele está dando um exemplo. Mas ele já disse também, tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu Pai. Orarás a teu Pai. E ele diz, tudo que pedires em meu nome, ou seja, orarás ao Pai e pedis em meu nome. É assim que está na Escritura. Mas isso é no secreto, não é nada no físico. Tá certo, amados? Então vamos continuar aqui o que ela está falando. Pessoa que realmente ora. Outro dia eu ouvi um testemunho de uma das intercessoras, de uma mulher que contou para elas, né, essa história que ela viveu. O marido dela teve um caso extraconjugal, pecou em adultério, e a amante foi até um centro de macumba e pagou um trabalho para que o homem voltasse para ela. Só que o que aconteceu? O povo lá não sabia da história toda e eles falaram, você quer em 7 dias, em 14 dias, em quantos dias você quer? E era mais caro com 7 dias, mas ela pagou. Deu 7 dias, a amante chegou lá e falou, meu marido não voltou. Aí o homem falou para ela assim, olha, você nos enganou. Primeiro que ele não é seu marido. E segundo, que a mulher dele tem os pés para trás. E com o povo que tem pé para trás, a gente não pode. Eu falei assim, o quê? Pé para trás? Ó, irmãos, ó. É disso que a gente precisa. Físico. Nós temos que orar no espírito, no entendimento, nada físico. Na hora eu falei, eu tenho que pôr meus pés mais para trás. Eu vou andar de pé para trás agora. Irmãos, o Espírito Santo é quem nos capacita a orar. Sem ele, nós vamos ser uma desgraça de discípulo. Uma vergonha de discípulo. Então, em terceiro lugar, a gente aprende que o Espírito Santo é quem nos capacita a testemunhar. Diga, o Espírito Santo é quem nos capacita a testemunhar. Você é aquela pessoa tímida, tem vergonha de abrir a boca e falar de Jesus? Nem pro taxista você não sai e fala. Veja, realmente é o Espírito que nos capacita a testemunhar, porque é o Espírito que pratica o fruto do Espírito em nós, porque nós mesmos não temos condições de praticar o fruto do Espírito. Então, o Espírito que habita em nós, que mora em nós, é que pratica.
o fruto do Espírito em nós, certo? Só que aqui ela está falando, você é uma pessoa que tem vergonha de falar de Jesus. Só que é outro engano do sistema religioso. Por quê? Porque quando a pessoa fala de Jesus, a pessoa não fala do caminho, que é Yahushua, que é a porta estreita, que é o caminho estreito, apertado, que é no Espírito. A pessoa fala de Jesus para a pessoa ir num templo físico, numa religião. Entende? Então a pessoa fala assim, olha, Jesus é muito bom, ele é fiel, ele é maravilhoso, ele é amor. Vamos lá na minha igreja, vamos lá ouvir o pastor. Então as pessoas, quando falam de Jesus, é para falar, para levar a pessoa para a religião, para um templo físico, e não para o caminho que é Yahushua, que é no Espírito. Fala, Jesus te ama, Deus te abençoe. Tá só você e ele, você tem vergonha dele. Você tem vergonha de falar de Jesus para qualquer pessoa, você some a voz. Sabe, aquela timidez, aquela covardia, né, irmãos? Só o Espírito Santo pode te dar ousadia. Só o Espírito Santo pode te colocar as palavras na sua boca. Aí eu concordo com ela, é verdade, né? Porque é o Espírito que fala. E é o Espírito que mostra o engano da religião. Sabe por quê? Porque o próprio Yahushua disse, não há nada oculto que não seja revelado. Né? E aqui o Espírito está revelando a mentira dos líderes religiosos através desses vídeos. Por quê? Porque eles falam mentira e o Espírito está debatendo na Escritura. E quando as pessoas assistem esses vídeos, né? As pessoas não tem mais não fica mais no engano da religião. Por quê? Porque as pessoas veem quanto essas pessoas aqui, os líderes religiosos, têm enganado, deturpando a Bíblia, a Escritura, deturpando o que está escrito para o benefício deles. Tá certo? Vamos continuar. Te dá essa intrepidez que você precisa para testemunhar. Em Atos 5, 40... nós lemos o seguinte: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Então vamos lá, Atos 5:40, né? Engraçado que ela sempre lê versículos isolados, todos eles, né, amados? Atos 5. Vamos ler todo. Vamos ler. Vamos ler do que se trata. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao espírito de Yahweh e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia e depois de vendida o dinheiro não estava no seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Yahweh. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, por que vocês entraram de acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhe eram acrescentados. Veja, homens e mulheres criam no Senhor.
Criam em Yahushua, não é criam ir numa religião, mas criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Então, lhes eram acrescentados, ou seja, essas pessoas eram acrescentadas no corpo de Yahushua. Vocês vejam bem. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluía também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Quem ficou cheio de inveja? O sumo sacerdote e seus companheiros. Quem eram os companheiros deles? Sumo sacerdote, líderes religiosos, mestres da lei. Ficaram com inveja. Veja, por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Veja, mas isso a Ana Paula não vai ler. Mas durante a noite o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Qual vida? Yahushua. Dirijam-se ao pátio do templo. Aqui está o templo, mas é o pátio do templo, tá, amados? Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido destruídos por quem? Pelo anjo do Senhor. Certo? E começaram a ensinar o povo. Quando chegaram os sumos sacerdotes e os que os seus companheiros invocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegar à prisão, os guardas não encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apredejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-se no sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: temos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Do sangue de qual homem? De Yahushua. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Yahweh do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Yahushua, a quem os senhores mataram, suspendendo no madeiro. Que senhores que mataram? Chefe de sacerdote, líderes religiosos, mestres da lei. Vocês vejam bem. Yahweh exaltou quem? Yahushua, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito de Yahweh, que Yahweh concedeu aos que lhe obedecem. Yahweh concedeu aos que lhe obedecem. Quem obedece a Yahweh? Aquele que não é, que passa a ser um templo, que não vai mais a um templo. Esses obedecem a Yahweh, que o adoram em espírito e em verdade. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Quem queria matar e ficaram furiosos? Os chefes de sacerdotes, líderes religiosos, mestres da lei e sacerdotes. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Esse Gamaliel foi que instruiu o apóstolo Shaul na religião fariseu. É esse mesmo. Gamaliel, mestre da lei. Veja bem.
Então lhes disse: israelita, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias de recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho, deixe esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade dele for de origem humana, fracassará. Se proceder de Iarro, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Iarro. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram soltá-los. Aqui é o que ela leu, Ana Paula. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Quem foi convencidos pelo discurso de Gamaliel? Os sumos sacerdotes, líderes religiosos e mestres da lei. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram aceitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Yahushua e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Por causa do nome. Qual nome? O nome Yahushua, que está acima de todos os nomes. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Yahushua é o ungido, no pátio do templo, tá, amados? Mas a Ana Paula Valadão, ela só leu isso aqui porque aqui tá falando, eles foram convencidos. Mas eles quem? Eles quem? Eles quem? Vamos lá? Eles quem? Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como havia sido instruído, e começaram a ensinar ao povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e seus companheiros, convocaram o sinédrio e toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas a Ana Paula Valadão não vai dizer isso, não, de jeito nenhum. Por isso que ela leu essa parte só. Por quê? Porque está falando eles, mas não diz quem são eles. Tá certo? Então vamos aqui continuar. Te dá essa intrepidez que você precisa para testemunhar em Atos. Peraí, amados, desculpa aí, agora que eu percebi que passou muita hora. Então, amados, por favor, dê o seu like, compartilhe o vídeo para que outros possam ter acesso à verdade. E se inscrevam no canal, sejam muito bem-vindos, acione o sininho. Que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.